Eu confesso que está calor, está quente aqui dentro. Penso que agora o ambiente está um pouco mais normal. Há pouco o sistema de ar-condicionado não estava a funcionar e eu estava com o meu casaco e agora estou aqui. Portanto, a camisa sinto melhor. Estava a sentir um pouquinho mal com o casaco, porque estava a sentir calor. Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Lucas, capítulo 18. Lucas 18, a partir do versículo 28. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor, relacionada com também a cura de um cego e também a conversão de Zaqueu. Então diz assim a palavra de Deus, e disse, versículo 31, portanto 18, 31, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o aceitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que lhes dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então exclamou Jesus: filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus da cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, irmãos, estava próximo a Páscoa e Jesus decidiu falar com os seus discípulos, falou com eles, falou-lhes de si mesmo, falou-lhes do seu plano, da ida a Jerusalém. Seria talvez a terceira vez que ele se deslocava, portanto, em toda a sua vida para ir àquela cidade. E neste dia ele tomou os 12, diz o versículo 31, tomando os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Portanto, ele falou-lhe de tudo aquilo que iria acontecer ao Filho do Homem. A palavra de Deus nos diz que eles não entenderam, não compreenderam. Não imaginavam que este Filho do Homem, este Jesus, fosse a Jerusalém e fosse entregue à morte, fosse maltratado, fosse escarnecido, fosse zombado pelos judeus e fosse morto, não é? Eles tinham outras expectativas acerca de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Seria talvez ser o libertador da nação de Israel, e não morrer como da forma que o Senhor falava. Então eles não compreenderam esta linguagem, não é? Por essa razão eu me lembro
daquele episódio daquelas pessoas daqueles 2 homens que seguiam a caminho de Emaús, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor lhes apareceu pelo caminho e lhes falou, não é? E lhes falou das Escrituras, lhes falou dele, da sua morte, da sua humilhação, e a palavra de Deus diz que eles depois entenderam, eles compreenderam, não é? Compreenderam depois o sentido da palavra. Ok, então eles seguiram para Jerusalém, e a palavra de Deus nos fala de uma multidão que não seguiria somente a Jesus, não é? Para além dos discípulos, outros incorporaram este grupo que simpatizavam com o Senhor, que criam nele, mas havia também certamente um grande grupo de pessoas que iriam para adorar, iriam para celebrar, também para festejar a Páscoa. Então juntou-se uma grande multidão e seguiam pelo caminho fora para Jerusalém, que estava talvez uma média de 20 e qualquer coisa quilómetros até lá. Seria um percurso ainda longo. A palavra de Deus nos fala que versículo 35, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola, não é? A multidão seguia e havia ao longo do caminho alguém que era comum naquele tempo, necessitado, um paralítico, um cego, neste caso um cego. Ele estava pedindo esmolas, estava sentado a pedir esmola, e ouvindo o tropelo da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ele escutou qualquer coisa estranho, barulho, ruído, de pessoas que caminhavam, que falavam, não é? Uma multidão. Imaginemos uma multidão. A multidão não é silenciosa. A multidão faz barulho, não é? Com o seu caminhar, e também conversam uns com os outros, e há ali alarido. E este homem ficou surpreendido, como não via, perguntou o que era aquilo. Então anunciaram-lhe que passava Jesus de Nazareno. E então ele exclamou, Jesus para este cego não era uma pessoa estranha, não era uma pessoa desconhecida. Ele não perguntou, mas quem é ele? Não, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele tinha plena certeza, conhecimento acerca de Jesus Cristo. Ele tinha certamente ouvido falar dos sinais que ele realizava, dos milagres, das curas, do poder que ele exercia, não é? Daquilo que ele era. Ele eu creio que ele cria que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E aquele homem queria ver. Não sabemos se ele nasceu cego. Há quem diga que não. Ele era Bartimeu, era filho de Timeu. Provavelmente o pai terá sido vítima também dos romanos, teria sido morto, e ele por consequência terá sido cego. Isto é a história que fala, não há certeza de nada, mas não é importante, não é? O que é importante é que era um homem cego, e que clamou por misericórdia, ele queria ver. Eu creio, irmãos, que ele, para além de querer ver, não é? De querer ver, tornar-se uma pessoa útil, ele queria ver também Jesus com os seus próprios olhos. Este homem que o intrigava, de quem ele pensava e que ele queria ser, na verdade, o Filho de Deus. Então os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Os que iam na frente, a multidão, irmãos, sempre é algo de perturbação. Não podemos encontrar equilíbrio, paz, ajuda na multidão. Encontramos confusão, encontramos muita coisa, não é? Mas haver ali algo no qual possamos ser abençoados, ajudados. As pessoas atropelam-se umas às outras, há euforia. Este homem clamava e alguém o repreendia: cala-te, o que é isso? És um louco, está calado, deixa as pessoas em paz, não é? As pessoas haviam interesse, mas não estavam ligando à necessidade alheia, à necessidade do outro. As pessoas que caminhavam sabiam, muitas delas sabiam que Jesus Cristo poderia realizar ali um milagre, curar aquele homem da sua cegueira.
mas não estavam interessados na situação alheia. Estavam mais interessados na sua curiosidade, na sua ida a Jerusalém. Nem todos que iam ali queriam no Senhor. Muitos que iam naquela multidão, mais tarde clamaram: crucificam. Clamavam, sem dúvida alguma, não tem dúvida nenhuma. Então a multidão repreendia este homem para que se calasse. E então, o que é que a palavra de Deus diz? Ele, porém, cada vez que gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, filho da descendência de Davi. O Filho de Deus, o Messias, tem misericórdia de mim. Então, Jesus é misericordioso, não é? Jesus é misericordioso. Eu creio que ele ouviu esta voz, este clamor, porque este homem gritou bem alto, como se fosse a última oportunidade, e era, sem dúvida alguma. Se Jesus não tivesse parado, era a última oportunidade, não havia mais oportunidade, porque entretanto ele foi para Jerusalém e foi crucificado, ali ficou, e depois ressuscitou, na verdade. Ele clamou com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei, Senhor, se tu te aproximares, se tu parares junto de mim, tu tens misericórdia, tu vais abençoar-me, tu vais curar-me, tu vais dar-me visão. Eu creio. Não foi um clamor qualquer, foi um clamor de confiança, de fé, um clamor de fé. E o clamar da fé leva Jesus a dar atenção, a parar. E ele parou e mandou chamar. E as pessoas chegaram junto dele: olha, vem cá, valeu a pena teres gritado, teres clamado, vem a Jesus. Então, tendo chegado, perguntou-lhe, então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem, e tendo chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista. Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Jesus atua mediante a minha fé e a nossa fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e coloca-te daquele lado. Ele atenta para a fé. A tua fé te salvou. O teu clamor, eu percebi-me do teu clamor. Não é um clamor qualquer. É um clamor de um homem que crê. Este cego, este Bartimeu, ele conhecia Jesus, sabia que era Jesus. Ele ouviu falar dele. Ele não ignorava. E Jesus, portanto, lhe falou: a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E este homem começou a pular, começou a gritar, começou a dar glória a Deus e ficou ali. E a multidão seguiu. Foi verdade? Não. Este homem não ficou ali. Este homem seguiu o Senhor Jesus Cristo. Vejam o amor, vejam a qualidade deste homem, deste cego, o crer em Jesus, que o levou a segui-lo. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Clamava este homem. E também todo o povo, vendo isto, estava louvor a Deus. Irmãos, a bênção não está na multidão. A bênção muitas vezes está fora da multidão. A multidão provoca confusão, mal-estar, atropelo, não é? Atrapalha. E há tantos que seguem a multidão. Os brasileiros dizem que a multidão se assemelha à grande boiada, não é? À grande boiada. Ignorantes que seguem ignorantes, cegos que seguem cegos, condutores cegos, etc. Entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E Jesus continuava, mais um na multidão, que era o cego. Entretanto, provavelmente outros seguiriam, se juntando também, à medida que Jesus caminhava, não é?
Entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Vamos imaginar este homem, um homem de baixa estatura, que se fazia o possível, não é? Que se esforçava de tal maneira para tentar entrar, infiltrar-se na multidão compacta. E ele se levanta, tentava, sabe o que é que lhe fazia, não é? Para poder conhecer ao Senhor, para poder ver Jesus. Não era um homem curioso, não era mera curiosidade, porque ele tinha ouvido falar, ele queria conhecer, queria ver quem era, não é? Curiosidade. Eu creio que neste homem existia muito mais do que curiosidade, e também existia fé. Também ele tinha ouvido falar de Jesus, e também este Jesus mexeu com a sua vida, o testemunho deste homem. Não tenho dúvida nenhuma que ele acreditava ou queria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então ele se esforçou, não é? Pareceu um perdido a tentar infiltrar-se. A multidão não permitia que ele se aproximasse do Senhor. Era uma pessoa de baixa estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. A última oportunidade. E Zaqueu, à semelhança daquele cego, ele também não quis perder aquela oportunidade. Zaqueu não gritou, não clamou. Zaqueu agiu, porque ele via. Ele tinha capacidade para se mover, para se movimentar. Ele corria, ele tentava, portanto, aproximar-se, não conseguiu, fez todo o esforço, até que surgiu uma árvore, uma figueira, e ele sobe aquela figueira. É um local espetacular para observar alguém, não é? Então ele subiu, pôde subir e ficar ali. Ele não ficou receoso de que alguém pudesse vê-lo e zombar dele. Era um homem rico, não é? Era um homem, enfim, de uma certa categoria. Até ele ficava mal, parecia um miúdo a subir àquela figueira. Ele também não se preocupou em se esconder naquela figueira, simplesmente para ver e não permitir que Jesus o pudesse ver. É impressionante. Ele subiu àquele sicômoro, àquela figueira, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe... Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Jesus sabe todas as coisas. Ele viu, passou e viu, olhou para Zaqueu. E disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu ficou assustado, ficou nervoso, fui apanhado, viram-me, e agora? Que vergonha, não é? O que é que a multidão há de pensar acerca de mim? A palavra de Deus nos diz que ele desceu a toda a pressa e recebeu com alegria. É porque amava o Senhor, é porque sabia quem Ele era, que sentiu até indigno de ouvir estas palavras, mas sentiu gozo, satisfação e alegria no seu coração. E Jesus disse-lhe: desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E Jesus fez-se convidado. Jesus fez-se convidado. E eu ser convidado, e eu fazer-me convidado de alguém que não me quer, de alguém que não me quer em sua casa, ou de alguém que não tem prazer em que eu esteja em sua casa, é muito complicado. É muita ousadia, não é? É muita ousadia. Importa-se que eu hoje vá almoçar à sua casa? E alguém pode dizer: tenho todo o gosto. Mas alguém pode dizer: está bem, parece. Só para não dizer não. É verdade? Mas Jesus conhece. Hoje me convém pousar em tua casa. Jesus não força a entrada de ninguém. Ele não força, ele não se faz assim, convidado de qualquer maneira. E ele diz no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato.
Eis que estão à porta e batam. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu não vou forçar, eu não vou arrombar a porta. Não vou encontrar-me com a porta para ouvir ou pressionar ninguém. Eu bato à porta. Se alguém estiver interessado, abra a porta. Eu entrarei. E com ele farei, ele comigo. Intimidade. É verdade. E Jesus Cristo age desta maneira. Intimidade. E intimidade com um convidado destes é extraordinário. Não é um chato. Não vai para ali só alimentar-se. Nem falar dos outros. Nem outras coisas mais. Ele tem palavras de consolação. Ele abençoa. Há alegria, há gozo, há arrependimento. O Zaqueu recebeu o Senhor com alegria. E a palavra de Deus diz que depois disto este homem disse: Senhor, Senhor. E tremendo Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu recebeu o Senhor com alegria, irmãos. Com convicção. É assim mesmo. Se alguém está lá em cima, também na árvore, desça depressa. E sabe uma coisa? Homens na palavra de Deus, que eram pessoas que estavam num patamar elevado, e que desceram. Alguns foram forçados a descer, caíram até ao pó, e se deitaram no pó, como Saulo de Tarso, um religioso, um judeu, uma pessoa irrepreensível segundo a lei, zeloso. O Senhor falou-lhe, Jesus Cristo falou-lhe, apareceu-lhe no caminho: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Um clamor, um clarão tremendo que cegou aquele homem. Os que acompanhavam caíram, mas não ouviram a voz. A voz foi dirigida somente a este homem. Ele caiu. E depois de caído, ele clamou: Senhor, queres que eu faça? Ele creu. Senhor, queres que eu faça? O testemunho da palavra, o sentido da palavra, o Pentecostes, o que aconteceu depois do Pentecostes, tudo isto, a manifestação do Espírito de Deus, não é? É extraordinário. Irmãos, a multidão é assim, a multidão atrapalha, não é? Eu tenho aqui uma pequena anotação de alguém também que buscava ao Senhor, e a multidão, aqui uma vez mais, atrapalhava esta aproximação de alguém que estava em aflição. Aquela mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos, imaginemos uma mulher a sofrer assim, a sua anemia extremamente alta, uma pessoa magra, debilitada, aspecto de doente, uma pessoa doente mesmo. Ela tentava aproximar-se do Senhor, mas a multidão não deixava. Então ela pensava: se eu tão pouco tocar na orla do seu vestido e tocar-lhe, eu serei curada, isto é fé. Aquela mulher queria daquele homem, daquele Jesus, daquele que era o Messias, e assim como se ela tinha ouvido falar de maravilhas, de curas, e certamente ela queria também que se aproximasse, se tocasse somente na hora do seu vestido, ela seria curada. Mas a multidão atrapalhava. O que aconteceu? Ela aproximou-se a todo custo, com toda a dificuldade, e tocou. E Jesus era tocado de um lado e do outro. Estava ali, não é? Toda a gente, ele não ia ali, com espaço, enfim, caminhar à vontade. Ele era encostado, as pessoas se aproximavam demasiado dele. E a palavra de Deus diz que ele a certa altura falou, acabou alto: alguém me tocou. E os discípulos questionaram: Senhor, mas a multidão aperta contigo, e tu dizes que alguém me tocou. É verdade,
Senhor está atento. Se tu com fé, se com o teu coração tu confessar ao Senhor Jesus Cristo, se com a tua boca, aliás, confessar ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração tu creres que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. É preciso crer. E o Senhor, ele sentiu que qualquer coisa poder sair dele, não é? Ele disse: quem é que me tocou? E aquela mulher aproximou-se trêmula: fui eu, Senhor. Então vai, a tua fé salvou. A fé é que nos salva. Toda a gente diz a fé é que nos salva, mas não é uma fé qualquer, não é uma fé em qualquer coisa, é fé em Cristo Jesus, é fé no Filho de Deus. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A fé salva. Aliás, a fé não salva, a fé leva-nos a Jesus. A fé leva-me a crer nele, não é? A crer nele. A fé leva-me a dar o passo em frente. A fé leva-me a tocar-lhe. A fé leva-me a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. A fé leva-me a subir à figueira. A fé leva-me a esforçar-me a fazer o possível para me aproximar dele. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível herdar a Deus. Mas é uma fé em Cristo Jesus. Arrependei-vos, pois, dizia Pedro no dia de Pentecostes também, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele a Cristo, que já vos foi designado Jesus. Arrependei-vos para que haja alegria, para que venham tempos de refrigério, de satisfação, de gozo, de paz, de comunhão. Foi isto que Zaqueu sentiu quando se recebeu o Senhor em sua casa. Ele sentiu alegria, sentiu refrigério na sua alma, sentiu satisfação, e se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor. E a palavra de Deus diz que, diz o Senhor Jesus Cristo: então Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O que é um filho de Abraão? É um judeu? Um judeu é um filho de Abraão. Mas que importa a filiação de alguém na carne? Que valor é que o Senhor dá a isto? Não é? É um filho de Abraão, tem direito de ser salvo. É um filho de Abraão, tem direito à atenção de Deus para a salvação e entre os demais? Não. Conhecendo todos, quem conhece Abraão? Quem conhece a vida de Abraão? Abraão foi um homem que saiu da terra de Ur dos Caldeus, creio eu, e de quem o Senhor falou: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mandar. E Abraão, pela fé, saiu, tomou a sua família e caminhou em direção a um lugar que eles conhecia, pela fé, e foi para a terra que o Senhor mandou. Abraão, pela fé, mais tarde, o Senhor testou a sua fé e disse: Abraão, toma teu filho, a quem tu amas, e vai ao Monte Moriá e leva e sacrifica-o ali. E Abraão, não é uma boa notícia, pois não? Não é uma boa notícia. Eu não creio que Abraão terá digerido esta notícia com muita confiança e satisfação. Bem, está bem, ok, eu sei que o Senhor vai ressuscitar o meu filho, não há qualquer problema, ele é poderoso. Não. Abraão terá perdido o sono. Abraão terá sofrido alguma coisa, sofreu, porque ele amava aquele filho, era o filho único. Mas Abraão, entretanto, diz a palavra de Deus que ele queria que mesmo depois do seu filho morto, o Senhor ressuscitaria. É o que nós lemos no livro nas Epístolas aos Hebreus, não é?
E assim aconteceu. Ele levou, o filho levou a lenha, ele levou o cutelo, conversaram pelo caminho um com o outro, e chegaram ao local, e Abraão não hesitou. Preparou as coisas, o holocausto, e colocou o filho. E no momento que ele estava para pegar no cutelo e para ferir o golpe mortal sobre o filho, houve uma voz. O Espírito, o Senhor, o anjo clamou: Abraão, não faças isso, Abraão. Agora eu sei que temes a Deus, pois também este é filho de Abraão. Qualquer um de nós é filho de Abraão. Espero que todos nós estamos aqui sejamos filhos de... Peço desculpa. Sejamos filhos de Abraão. O filho de Abraão é uma pessoa de fé. É uma pessoa que crê. Como Zaqueu, ele creu. É um filho de Abraão. O cego Bartimeu foi um filho de Abraão. Porque pela fé ele creu. É verdade. A carne para nada aproveita. A genealogia humana e carnal não faz sentido. Havendo desde antigamente falado aos povos, falado aos profetas, aos pais, a nós hoje falou-nos quem? Aos judeus? Não. A nós falou-nos pelo Espírito. O povo de Deus, o Israel de Deus não é Israel lá na Palestina. O Israel de Deus são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, se agregam à igreja. E a palavra de Deus diz que naquele tempo, depois do Espírito ser derramado sobre os discípulos, muitos se agregavam à igreja, eles criam. É fé. Eles se arrependiam. Convicção. E o que faz falta muitas vezes a nós, irmãos, é a fé. É fé, crer no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor muitas vezes prova a nossa fé. E a minha fé é provada não quando tudo vai bem. A minha fé é provada no momento da adversidade, na dificuldade, na doença, em qualquer circunstância adversa à minha vida. Eu tenho que crer no Senhor, tenho que crer no Deus. Esta é a diferença. Esta é a diferença. O homem da vida era um homem perseguido pelos filhos, pelo rei. Exércitos o perseguiam. Contudo, ele tinha um escudo. Ele tinha um escudo de proteção, protetor, em que ele confiava. Porque, pelo contrário, este homem teria sucumbido, teria sido destruído, imediatamente aniquilado. Por muito que persistisse, por muita força que tivesse, muita vontade, acabava por ser destruído. Mas ele confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor. Em quem confiamos nós também? Confiamos no Senhor? Suficientemente para ficarmos calmos e tranquilos? Calma. Aquela mulher, quando foi à presença de Jesus, foi num momento complicado. Jesus devia ter dado atenção a um problema prioritário, que era alguém que estava enfermo e que estava na iminência de morrer. Mas mesmo assim Jesus teve tempo para atender aquela mulher, não é? Ele, de facto, age desta maneira. Ele atenta para cada um de nós, porque Ele é todo poderoso. A certa altura alguém disse à filha de Jairo, creio que foi a situação da filha de Jairo, não é? Em que alguém falou: Senhor, vem connosco imediatamente à casa de Jairo, porque a filha jaz moribunda. E pelo caminho aconteceu este contratempo. E nas circunstâncias, o Senhor devia ter sido dado toda a atenção. Mas Ele é maravilhoso. Ele age a seu tempo, a seu tempo, a seu tempo. Deus faz tudo muito bem a seu tempo. Mostra-me como andar, ensina-me a acreditar que Ele faz tudo muito bem a seu tempo. A seu tempo, no tempo de Deus. E David era um homem que cria neste Deus Todo-Poderoso, e dessa forma o Senhor o livrou. É por isso que nós apreciamos tanto o livro dos Salmos, não é? Que nos dão também estímulo e ajuda para nós podermos viver a nossa vida. Porque realmente Jesus Cristo, Ele morreu. E o apóstolo Paulo pensava que Ele tinha mesmo morrido, que estava mesmo morto, e que agora importava assim acabar com o caminho, com esta seita, e eliminar completamente. Mas Ele não estava morto. Ele apareceu. E Ele testemunhou esse Jesus. Ele apareceu no caminho. Ele está vivo.
e lá age segundo a sua vontade. Irmãos, pois porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Enquanto muitos se manifestaram contra este encontro, não é? Contra este encontro, e comentavam e diziam: olha, se ele soubesse quem aquele homem é, nem tão pouco tinha parado ao pé dele. E quanto mais parar em sua casa, ficar em sua casa nem tão pouco, não é? Porque é verdade, irmãos. O Senhor não veio para os sãos, o Senhor não veio para os bons, o Senhor não veio para estes, o Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Estás sem Cristo na tua vida, atenda para a palavra de Deus. Clama: Jesus, Filho da vida, tem misericórdia de mim. Clama com fé. E Ele vai parar e vai perguntar-te: o que queres que eu faça? E tu vais dizer: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Porque se estás sem Cristo, estás cego. Espiritualmente cego, espiritualmente morto nos teus delitos e pecados. E Jesus quer dar-te vista e quer dar vida, e só nele nós podemos encontrar esta vida. Que o Senhor abençoe.